Olá, gente linda e abençoada por Deus. Estar pensando, refletindo, ouvindo a voz do bom pastor e no convívio com outras pessoas, percebendo, entendendo ou tentando entender o comportamento nosso e das outras pessoas que também convivem conosco ou nos encontros ocasionais que possam acontecer na nossa vida. Não tentando colocar regramentos ou criando fórmulas que já existem ou doutrinas de homens e nem mandamentos puramente humanos, mas dentro daquilo do propósito do coração, da essência da nossa alma, daquilo que entendemos e percebemos com relação ao mundo espiritual. Da mesma forma como o profeta Zacarias menciona no texto que está no capítulo 4 do livro do profeta Zacarias, no versículo 6, não é por força e nem por violência, mas pela ação do Espírito de Deus. Ou seja, todas as coisas que acontecem em nossa vida relacionado ao mundo espiritual, quando é colocado em nosso coração ou nós pretendemos deixar que Deus haja em nossa vida, nunca vai ser por força e nem por violência. Tu não vai sofrer um estupro e nem uma ameaça constrangedora, mas ele é manso e suave, como Jesus disse, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma. Mateus 11:28 a seguir. Mas aí que você compreenda de uma forma tranquila, serena, e que deixe o Espírito de Deus falar no teu coração. Não você querer falar para Deus aquilo que você deseja, que você quer que você seja. O pedir é uma coisa, o ouvir é uma outra, o entender é uma outra forma, o perceber, o caminhar e o alinhar-se com as coisas de Deus. E nessa caminhada existencial individual de cada um, nós temos nossos encontros dentro da coletividade, onde vimos que há muitas diferenças de pessoas, diferenças de opiniões e raciocínios. Da mesma forma, propósitos, vontades, desejos, da mesma forma também as vocações e os dons que pela misericórdia de Deus alguém recebeu. Você recebeu, ou ainda não recebeu, mas se tendo fé, poderá receber. E a ação do Espírito Santo vai agindo em nós conforme a sua vontade e o nosso querer. Aí nós nos alinhamos com o divino num passo, num caminho espiritual, e vamos nos convertendo pela ação do Espírito da graça, pelo meio da fé. Agora, porém, depois disto, nós temos uma liberdade condicionada pelo Espírito que age em nós, porque observamos que uma certa liberdade que nós temos, que essa liberdade é ocasionada pelo Espírito Santo, porque tudo para mim é lícito, mas nem tudo convém fazer. O apóstolo Paulo relaciona esse fato na sua primeira carta à comunidade que estava em Corinto, no capítulo 6, verso 12.
Tudo me convém, mas nem tudo é lícito. Convém ao homem ter domínio sobre as coisas e não ser dominado por elas. No entanto, quando algumas pessoas começam a mencionar aquilo que lhe fora dado por intermédio do Espírito Santo em seus corações, eles começam a repassar para as outras pessoas nas reuniões, assim como agora eu faço aqui nesta live, nesse pequeno vídeo. Estou passando para vocês daquilo que entendo e percebo e sinto da parte do divino, pela ação do Espírito Santo. Aí algumas pessoas começam a ser seguidores de homens ocasionais, supostamente em suas reuniões, em seus ensinos pedagógicos e formando discípulos e formam grupos. Como Paulo menciona na sua primeira carta também à comunidade que estava em Corinto, no capítulo 3, verso 4 a seguir, alguns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, e alguns grupos também falavam que era de Pedro. Ou seja, cada um tinha um grupo por um entendimento daquilo que era falado, mencionado. Só que Paulo diz assim, nem de mim e nem de Apolo, porque eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Portanto, nem o que planta e nem o que rega é alguma coisa, mas Deus é. Supostamente, dentro dessa essência tranquila e calma e serena, como a água que está descendo por esse riacho, nós vamos percebendo a natureza que nos envolve. O canto dos pássaros, o voo das aves, o borbulhar da água, a brincadeira dos cães, a natureza se manifestando. Dentro dessa simplicidade o Evangelho é, e que seja para cada um. Só que, no entanto, chegamos num momento que também naquele período acontecia, chegou até os dias de hoje, e Jesus menciona, e está relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 12, que muitas coisas aconteceriam, muita iniquidade se multiplicaria, de tal forma que o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, tem muita gente que virou uma pedra de gelo, já não tem sentimento humano, já encara as coisas do erro, da maldade, da corrupção, das corrupções, das mentiras, dos engodos, como se fosse uma coisa normal, pois isso está no cotidiano da vida de muitas pessoas, às quais elas convivem juntos. Então são acostumadas ou mal acostumadas a aceitar o erro, o engano, a mentira e as corrupções e as ilicitudes, pois um grande grupo de pessoas estão praticando isso. E outras estão se firmando no propósito de ouvir a voz do bom pastor e entendendo o que Paulo disse: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Assim Tiago menciona também na sua carta, no primeiro capítulo, no verso 14, que cada um é tentado, seduzido, arrastado pelos seus desejos, confirmando as suas concupiscências, que dá o fruto ao pecado. Aí nasce o pecado. E o pecado é aquilo que na tua consciência relativa com o Espírito de Deus te acusa que tu está errado.
E se tu tem a sã consciência dos teus erros, tu há de voltar para o caminho da verdade, da luz, da justiça, do amor que produz vida. Vida em Cristo. Agora, se você não acredita nisto, ou se, assim como eu, tantos outros podem estar mencionando o Evangelho, que é o pão descido do céu, a boa nova, e você refutar isto para confirmar o teu pecado, para justificar os teus enganos, o teu comportamento, que dizer que Deus não existe, tudo é balela, e você continua nas tuas escolhas, mesmo que a tua vida esteja numa bagaça. E tu ainda não só confirmas os teus erros, como que deseja que os outros façam também a mesma coisa que tu faz, mentindo, roubando, enganando e cometendo ilicitudes, e se lambuzando com todo esse erro, que é o pecado, que vai te dar muitos frutos maus e ruins. Talvez seja um momento de gozo, mas ele é passageiro, logo termina. E depois vem o choro. Graças te dou a Deus por ter entendido a tua mensagem e dado ouvido à tua voz. Não existe perfeição. Santo é Deus. Espero sempre, com essas mensagens, ajudar você no processo da tua existência e na tua caminhada. Porque estou como um vaso nas mãos do oleiro, sendo amontoado, para que depois, preenchido todas as arestas, todas as imperfeições, o óleo, o azeite venha sempre estar junto para manter a essência da alma, com amor, com graça, com luz, com justiça, com verdade, com amor, sempre produzindo vida. São os bons frutos. Shalom.